Bom dia, meus amores. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, maternalzinho. Mais uma manhã se inicia. E vocês, como passaram a segunda-feira, a terça-feira e a segunda também? Vocês estão bem? Estão fazendo as atividades direitinho? Aprenderam muito durante esse ano? Mesmo em casa, online, vocês aprenderam. E nossa aulinha de hoje é aula de natureza e sociedade. É de natureza e sociedade, Proaline? É. Nossa aulinha de hoje é aula de natureza e sociedade. Só vamos revisar nesta manhã nas nossas aulinhas práticas. Estamos tendo as aulinhas práticas, não é maternalzinho. Então vamos o que maternalzinho nesta manhã? Vamos revisar no nosso módulo. Vamos revisar para vocês estarem aprendendo mais. Quanto mais revisão, mais vocês aprendem. E vocês estão se cuidando, tem que se cuidar, sair de casa, colocar máscara, colocar álcool em gel na mãozinha e se cuidar. Temos que nos cuidar. A Proaline, quando sai, coloca álcool em gel, lava a mãozinha, usa máscara. Temos que nos cuidar. Assim, quando nós nos cuidamos, cuidamos do outro também, que está perto da gente. Então, nossa aulinha de hoje é de natureza e sociedade, onde vamos revisar aqui e falar sobre os peixes na página 87. Animais, peixes. Hoje a turma toda vibrou. Falamos sobre peixes do mar e dos rios. Vamos falar dos peixes do mar e dos rios. Conhecemos peixes muito interessantes, tais como. Então aqui tem vários peixes interessantes. Quantos peixes tem, Proaline? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Temos 4 peixes aqui, que são peixes interessantes. O linguado. Ele tem os 2 olhos do mesmo lado do corpo e passa o tempo todo meio coberto de areia, deitado de lado no fundo do mar. Então, o linguado, ele tem os 2 olhos do mesmo lado do corpo. Interessante, o linguado. Eles têm os 2 olhinhos do mesmo lado do corpo e passa o tempo todo meio coberto de areia, deitado de um lado no fundo do mar. É o linguado. O peixe voador, que tem esse nome porque consegue saltar e em seguida voar bem alto. Interessante, o peixe voador, Ele voa bem alto. Aqui está falando o peixe voador, que tem esse nome porque consegue saltar e em seguida voar bem alto. Além de saltar, ele voa bem alto. Tem o peixe baiacu de espinhos, que vira uma bola cheia de espinhos para se defender de seus inimigos. Então, quando vem alguém querendo atacar esse peixe, ele fica em um formato de uma bola, O peixe baiacu de espinhos, que vira uma bola cheia de espinhos, para se defender de seus inimigos. Quando vem seus inimigos, ele vira uma bola cheia de espinhos para se defender, Aqui, peixe cavalo marinho. Papai é quem toma conta dos ovinhos e não a mamãe. Então tem o peixe cavalo marinho. Papai é o que toma conta dos ovinhos e não a mamãe. Então temos aqui quantos tipos de peixe, Proaline, nessa revisão nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, maternalzinho. Temos 4 tipos de peixe. Temos o linguado, temos o peixe voador, temos o peixe baiacu de espinho e o peixe cavalo marinho. Temos 4 tipos de peixe: o linguado, o peixe voador, o baiacu de espinhos e o peixe cavalo marinho. O linguado, tem os 2 olhos do mesmo lado do corpo e passa o tempo todo meio coberto de areia, deitado de lado no fundo do mar. O peixe voador, que tem esse nome porque consegue saltar e em seguida voar bem alto. Além dele saltar, ele voa bem alto, por isso tem esse nome de peixe voador. O peixe baiacu de espinhos,
que viram uma bola cheia de espinhos para se defender de seus inimigos. Então, quando vê os inimigos, quando vê outros peixes querendo atacar ele vira uma bola cheia de espinhos. Peixe e cavalo marinho. Papai é quem toma conta dos ovinhos e não a mamãe, na página 87. Vamos agora para a página 88. Você conhece a música do sapo? Vamos cantar. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que chulé tá saindo do seu pé. Aqui também na página 89. Não poderíamos terminar de falar dos peixes sem pesquisarmos o tubarão. O tubarão vive tanto perto da costa, da superfície, como no fundo do mar. Eles são carnívoros, comem outros animais. Então, os tubarões, eles são carnívoros. Carnívoros quer dizer, eles comem outros animais. Faça o colorido na gravura abaixo, não esqueça de fazer a água no mar, né? Então, vocês vão fazer o colorido aqui na revisão. O tubarão, ele vive tanto perto da costa, na superfície como no fundo do mar. Eles são carnívoros, comem outros animais. Não poderíamos deixar de falar do tubarão, né? Tubarão é o quê? É um animal aquático muito grande, muito perigoso. E ele vive aonde o tubarão? O tubarão, ele vive no mar. É perigoso, né? Perigoso, grande. E ele vive no mar. E ele se alimenta o quê? Ele se alimenta de outros animais. Ele come outros animais para sobreviver. Vamos revisar também agora um pouquinho, falarmos sobre as plantas. Vamos falar sobre as plantas. As plantas são o que, Proaline? São seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Se nós não cuidarmos das plantinhas, se nós não adubarmos, molharmos, acontece o que? As plantinhas vão morrer. Então temos que ter o maior cuidado com as plantas. Quando pesquisamos os bichos de jardim, vimos que vários animais habitam as plantas dos jardins, hortas e pomares. Vamos pesquisar mais sobre isso? Está fazendo uma pergunta. Vamos pesquisar mais sobre isso? As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos como nós. Elas precisam de que? As plantas precisam de ar, precisam de calor do sol, água e terra para viver. A planta precisa de ar, precisa de calor do sol, de água e terra para viver. Sem isso tudo, se não acontecer isso tudo, a planta o quê? A planta morre. Se deixarmos a planta em um lugar escuro, em um lugar abafado, em um lugar fechado, a planta vai sobreviver? Não, a plantinha vai morrer. Então as plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos como nós. Logo precisam de ar, as plantas precisam de ar, as plantas precisam de calor do sol. Precisa sim, Proaline, de calor do sol. As plantas precisam da água sim, e da terrinha para sobreviver. A terrinha bem adubada, bem fresquinha, para que a planta venha crescer com vigor, para que fique uma linda planta e para que sobreviva também. Pinte as figuras que representam o que as plantinhas precisam para viver. Precisa de docinho? Não, a planta não precisa de docinho não para viver, não. Precisa de calor do sol? Sim, Proaline, precisa de calor do sol? Sim. Precisa de bola? Não. A planta precisa de bola? Não. Precisa de terra? Sim. A plantinha precisa de terra. Precisa de ar? Sim. A plantinha precisa de ar também. Precisa de boia? Não. Precisa de boia, não. Precisa de água? Sim. Precisa de água. Então, para a plantinha sobreviver, para a plantinha crescer viçosa, bem linda e maravilhosa, ela precisa de quê? Calor do sol, calor do sol, precisa da terra
Precisa do ar e da água, ó, desses 4 aqui, passinhos, para que uma planta se torne bela. Precisa de quê? Calor do sol, precisa de terra, precisa de ar e precisa da água. Na página 92, né, estamos revisando. Plantas, partes, assim para acabarmos. As plantas completas são divididas em 5 partes. Quantas partes são divididas as plantas? 5 partes. As plantas são divididas em 5 partes. Quais são elas, Proaline? Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Raiz, caule, folhas, flores e frutos. 5 partezinhas. As plantas são divididas. As plantas são divididas em 5 partes: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Com a ajuda de um adulto, pinte as partes conforme o código abaixo. Raiz vamos pintar com o marrom, a raiz com o marrom. Caule com o laranja, as folhas com o verde e as flores o que? Com o amarelo e os frutos com o vermelho. A raiz vamos pintar com o marrom, o caule vamos pintar com laranja, as folhas vamos pintar com o verde, as flores vamos pintar com o amarelo e os frutos vamos pintar com o vermelho, representando assim as 5 partes de uma plantinha. Então, nossa aula de hoje, nossa revisão de hoje foi bastante proveitosa, onde falamos dos peixes, né, que são animais que vivem na água. Falamos dos peixes, falamos também do tubarão e revisamos também sobre as plantas. Os animais são seres vivos? Sim. As plantas são seres vivos? Sim. Se não cuidarmos direitinho dos animais e das plantas, acontecem o quê? Eles morrem, assim como nós. A Proaline é ser vivo? Sim. Vocês são seres vivos? Sim. Então, o que? Temos que comer, temos que nos alimentar, temos que tomar água, temos que nos cuidar, porque senão acontece o que com a gente? A gente morre. Com nossos animais também, assim, com nossas plantinhas. Se a gente não cuidar dos animais, se a gente não cuidar das plantinhas, eles morrem também. Então, foi uma aula bastante aproveitosa. Um beijão para vocês, um abraço e retornamos assim na quinta-feira com a nossa próxima aulinha.